vamos dar andamento com uma dica, um segredo, uma história de um parque Disney e que é o nosso segmento Ponto Disney. O ponto Disney é a hora que a gente pega uma lupa e vai tentar aos detalhes, aos diversos detalhes que podem estar escondidos numa primeira olhada, numa primeira vista, nos parques, nos hotéis, naquilo que é Disney. Tá? E a Disney sempre costuma falar muito com os detalhes. A primeira vez que eu fiz um ponto Disney, na época até eu chamava de ponto detalhado, a gente destacou um prédio do Disney's Hollywood Studios. Eu gosto muito, eu já falei para vocês que o Disney Hollywood Studios para mim não foi um amor assim à primeira vista, ele foi gradualmente crescendo. E uma das coisas que eu gosto demais do Disney Hollywood Studios é as histórias que estão por trás dele. Ele é muito rico nisso, principalmente nos prédios dele. Todos têm uma história por trás. E hoje, basicamente, eu estou querendo trazer essa história de uma figura que aparece em detalhes importantes no parque, tá? No Disney's Hollywood Studios, e que não é, na verdade, uma figura diretamente relacionada a Disney. Tá? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa fotografia aqui. O que é? É uma das famosas... Essa é uma foto, na verdade, não é no parque, não é no Disney Hollywood Studios, mas sim na calçada na frente do Chinese Theater em Los Angeles mesmo. E aí, da Gloria Swanson, tá? E uma famosa atriz do passado de Hollywood. E o detalhe importante nisso aí, que eu quero mostrar para vocês, está ali em cima, além do coração de Love, ela põe assim, Always to Sid. Quem é Sid? E esse Sid é a pessoa que eu quero destacar nas histórias aqui. E de certa forma está bem presente, bem marcante no Disney's Hollywood Studios. Eu vou mostrar a figura. O nome dele é Sid Grauman. Tá? O Sid, na verdade, era uma figura que se juntou a um grande empreendedor, um construtor de Los Angeles, dos anos dourados de Los Angeles. Mas o Sid era conhecido por ser um grande showman, uma pessoa que para o cinema trouxe muita coisa. Ele não trabalhava diretamente nas produções dos filmes, não. Ele foi a pessoa que, junto com esse sócio dele, que construiu os 3 grandes teatros e os 3 grandes cinemas de Los Angeles. O Chinese Theater, o Egyptian Theater e El Capitan. Os 3 existem ainda, mas o El Capitan é onde que a Disney comprou e onde que eles fazem a produção semanal daquele Jimmy Kimmel, do talk show das 11 horas da noite. É Disney agora e fica exatamente na frente do Chinese Theater. E o Chinese Theater, que nós vamos falar com mais detalhe daqui a pouco, o Chinese Theater, na época que ele estava construindo, diz a lenda que o Sid foi caminhar pela obra e pisou no piso com cimento ainda não seco, cimento molhado, e deixou marcado lá os pés dele, e aquilo marcou para ele como sendo uma ideia que ele deveria marcar a passagem dos astros pelo cinema, fazendo essas impressões na frente do teatro, que é do Chinese Theater. O que é legal, o que é importante, é que não só isso, o Sid foi a pessoa que começou a idealizar as grandes noites de gala e as grandes estreias. As grandes estreias Disney foram lá? Não. Na verdade, poucas, não vou dizer poucas, mas a que estreou lá foi Mary Poppins. Na verdade foram 3 estreias. Mary Poppins, Jungle Book, Mowgli, e mais uma outra, eu acho que talvez o The Sorcerer and the Stone, alguma coisa assim. O Sid era um bom amigo do Walt Disney, sim, mas o Disney, muitas das estreias deles foram em outros teatros, tá?
Outra coisa que também se fala erroneamente, que é, não era no Chinese Theater que tinha normalmente a cerimônia de entrega do Oscar. Não, também foram só 3 lá. Tá? O Chinese Theater é famoso por várias coisas. Star Wars estreou lá. E é imponente, né? Esse é o Chinese Theater na versão do Disney Hollywood Studios. Daí vocês vão dizer assim, a versão é muito diferente da versão original? Não. Inclusive, está nas dimensões iguais que você tem em Los Angeles. Vocês se lembram que a Disney costuma fazer uma coisa chamada de perspectiva forçada, que é uma ilusão criada no cinema, que o edifício costuma ser mais alto, parecer mais alto do que ele realmente é, mas no caso do Chinese Theater não é. O Chinese Theater saiu das mãos do Sid e passou a ser Men's Chinese Theater e está no nome de corporações. E o que se comenta é que na pressa de que o Michael Eisner, que era o então CEO da Disney, na pressa de criar o Disney Hollywood Studios, o contrato com o pessoal da Men's Chinese Theater não permitia que esse fosse o que eles chamam um Winnie, né? O elemento central de identificação do parque. Inclusive, começaram a restringir, você pode ver que não continuaram a fazer as impressões no cimento no parque em Orlando, porque inclusive isso já é uma marca registrada do Chinese Theater e existem discussões sobre isso. Por isso que por muito tempo, uma das soluções da Disney foi colocar o chapéu do mago, o chapéu do feiticeiro, na frente do Chinese Theater, para aquele ser o Winnie de atração. E inclusive atualmente continuam deixando aquela vista, né, às vezes bloqueada com o palco da apresentação do Star Wars. É uma história meio polêmica que ainda não se tem todos os detalhes, mas existe sim um atrito entre os donos atuais do Chinese Theater e a Disney com relação ao uso dessa imagem. Mas quem é aqui a atração é o Sid Grauman, né? E aonde ele continua no parque, com a história do parque? Além do Chinese Theater, com todos os seus detalhes, tá? E vocês têm que... Agora, claro, agora vocês sabem que ele é o lugar onde está tendo, que acomoda o Mickey and Minnie's Runaway Railway. Esse teatro, na parte externa, ele tem vários detalhes que eu gosto bastante. E gosto de gastar tempo. Até na época que estavam fazendo as construções, lá não tinha fila, eu conseguia aproveitar muito mais os detalhes do que agora. Mas se puder, gaste um tempo curtindo os detalhes do Chinese Theater. Voltando ao Sid aqui, ele tem uma outra história ligada a um outro lugar do Disney Hollywood Studios, que é o Hollywood Brown Derby. É o melhor restaurante do parque para mim, eu gosto muito desse restaurante, é um restaurante que tem um ambiente gostoso, só que historicamente era assim um restaurante em Hollywood, em Los Angeles, que tinha, na verdade, ele teve 8 versões diferentes. Tinha um específico que até ele tem um jeito totalmente diferente desse construção, era assim, fica na Wilshire, e conta a lenda, tá, que certa vez o nosso amigo Sid, o Sid Grauman, se empolgou e chegou lá no Brown Derby embriagado. Os anos áureos do Brown Derby foram anos em que foram administrados por um sujeito chamado Robert E. Cobb. E o Robert, que por sinal era o Disney costumava ir com a esposa lá, com a Lillian Disney, costumava ir nesse restaurante. O Robert conhecia todo mundo, astros, e viu que o Sid chegou lá bêbado. E ele disse assim, não vou deixar ele passar vergonha aqui. Pegou o Sid e levou para a cozinha. E disse assim, cara, você precisa comer alguma coisa para curar o porre do Sid. E ele pegou daí ovo cozido picadinho, bacon picadinho, um pouco de frango, com alface e com um pouco de avocado, com um pouco de abacate, e fez uma salada para o Sid, e o Sid comeu a salada inteira e saiu de lá tal. Na noite seguinte, o Sid volta ao Robert no seu Brown Derby e diz assim, já inteiro, não estava mais bêbado, é claro, na noite seguinte, chegou assim, meu amigo, deu um abraço no Robert, agradeceu, você foi muito, muito gentil comigo ontem à noite, eu gostaria só de pedir uma coisa. O Robert o quê? Sim, eu quero a Cobb Salad, pegando o sobrenome dele que é Cobb Salad.
E aí, diz a lenda, surgiu uma das saladas mais famosas aqui nos Estados Unidos, que é a famosa Cobb Salad. E que você, se você for ali no Brown Derby, você pode pedir a Cobb Salad como quase sendo no lugar que inventou, tá? Eu gosto muito de destacar o Brown Derby, a gente faz essa volta toda histórica para falar também do Brown Derby. É um dos melhores restaurantes de parque para mim, tem um ambiente bem amplo, gostoso, tá? Vale a pena mesmo. Confesso para vocês que faz tempo que eu não como a Cobb Salad lá, tá? Mas o hambúrguer de lá é muito gostoso, um hambúrguer em prato mesmo, sabe? É muito gostoso. E essa é a história do nosso amigo Sid Grauman, com o nosso amigo Robert Cobb na invenção da Cobb Salad, tá? E a última alusão ao Sid Grauman dentro do parque, ela não é exatamente direta, é uma brincadeira. Existe logo na entrada do parque uma casa que não tem nada a ver com o estilo arquitetônico quando a gente pensa do restante do parque, né? Mas é que chama Sid Cahuenga's Antique Curious, né? Que é como se fosse uma loja de antiguidade. O que é na verdade isso? É uma referência a uma época que aconteceu em Los Angeles, em que muitas casas originais da região de Beverly Hills e de Hollywood, elas foram transformadas em business, em negócios. E esse Sid Cahuenga's não é ninguém conhecido ou ninguém que existiu, simplesmente uma brincadeira que a Disney fez pegando o nome do Sid, que é do Sid Grauman, e Cahuenga's era uma região, na verdade uma rua que tinha na região de Hollywood, e fizeram essa brincadeira. E tá aí o nosso ponto Disney hoje falando de histórias do parque, da história dos edifícios do Disney Hollywood Studios, uma homenagem ao Sid Grauman, que era uma pessoa muito querida em Hollywood, e que essa história de Hollywood você encontra, não só essa história, como outras que a gente vai comentar ainda no futuro, você encontra nos edifícios, nos cantos, nas esquinas, nas lojas do Disney's Hollywood Studios.